Salve galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, aqui eu queria trazer mais um vídeo para vocês, para o canal, para explicar sobre um assunto em específico, que é uma coisa que me perguntam muito, 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 seja no Instagram, seja no WhatsApp, seja no Facebook, em todo lugar que as pessoas me veem, elas estão me perguntando isso. Que é um assunto que particularmente eu domino, depois de muito estudo, muita prática, são aproximadamente 2 anos trabalhando com isso. E aqui eu vou trazer para vocês um conteúdo exclusivo que ninguém basicamente falou por aí. Vocês não vão encontrar esse tipo de conteúdo na internet, seja em comunidades gringas e comunidades até brasileiras. É um assunto que é difícil. Então, qual que seria esse assunto? Como tingir vidro de miniaturas, né? Especialmente para, por exemplo, como esse aqui que é um Via 35, e especialmente também os acceleracers, que são miniaturas que comumente elas têm vidros assim, né, de cores específicas, né, translúcidos, que remetem às cores dos filmes. Se vocês assistirem os filmes, vocês vão ver que lá são assim como nas linhas de brinquedo que também saíram assim. E não é tão fácil vocês conseguirem uma miniatura mainline, ou seja, aquelas de linha básica que saíram com outras pinturas, já da cor do vidro. Então, às vezes, a gente tem que fazer caminhos alternativos ali para conseguir chegar em resultados como esses aqui, tá? E nesse vídeo eu vou explicar para vocês qual produto eu uso, qual técnica eu utilizo, como fazer e todas as possibilidades dentro desse nicho, tá bom? Primeiramente, eu vou ensinar vocês uma questão que provavelmente vocês já viram no colegial, na quinta série, quarta série, por aí, que é mais ou menos quando vocês aprendem isso, que é basicamente o disco de cores, que é um conceito muito básico mesmo, só que com base nisso daqui que você vai saber como conseguir tingir seu vidro da melhor maneira. Esse daqui ele está impresso bem ruim, a imagem estava com uma qualidade péssima, foi o que eu encontrei mais fácil ali, mas importante que eu já tenha as cores aqui para vocês entenderem bem. Existem 3 cores primárias, que são cores que você não consegue fazer elas, que no caso seria amarelo, vermelho e azul. Essas são as cores primárias. Aí tem cores secundárias que são derivadas dessas, ou seja, o verde é derivado de amarelo mais azul, o laranja é derivado de amarelo mais vermelho, e o violeta é derivado de vermelho mais azul. Aí vocês perguntam para mim, Nicolas, então quer dizer que para mim tingir um vidro, por exemplo, eu vou precisar misturar azul com amarelo para fazer verde? Não necessariamente. Se o teu vidro for amarelo já, você pode simplesmente aplicar diretamente o verde. Se você aplicar o azul, pode ser que ele fique muito azulado. Se você aplicar o verde, ele vai desempenhar melhor, ele vai ter uma cor mais bonita, digamos assim, quando você já vai direto ao ponto, em vez de tentar usar uma cor primária para fazer a cor certa, tá? Então, não necessariamente vocês precisam fazer isso. Aí você se pergunta também, Nicolas, mas meu vidro não tem a cor que combine. Tem como tingir ele? Bom, tem formas. Por exemplo, se teu vidro for vermelho, você não consegue tingir ele para quase nenhuma cor. Porque qualquer cor que você aplicar, por exemplo, sobre um vidro vermelho como esse daqui, ele vai ficar muito escuro. Dessa forma você não vai conseguir ver nenhuma cor, ou seja, não vai ter adiantado de muita coisa. Então o vermelho é basicamente uma das cores que não tem como tingir para nenhuma outra, assim como o violeta, principalmente se ele for um violeta escuro. Mas, por exemplo, se você tiver um vidro azul, você consegue converter ele tanto para violeta quanto para verde. Você também consegue converter ele para vermelho. E por incrível que pareça, vocês também conseguem converter ele para laranja. Se vocês aplicarem o laranja diretamente por cima do vidro azul, ele vai ficar de certa forma um laranja. É um laranja que ele é bem escuro? Mas ele vai ser laranja e é melhor do que às vezes um vidro escuro. Por exemplo, para um carro como esse, como por exemplo um reverb, etc. Então aqui com o disco de cores vocês conseguem ter mais ou menos uma noção, né, do que vocês conseguem fazer. Aí você pergunta também da possibilidade, mas o vidro ele é laranja e eu quero transformar ele em amarelo, tem como? Isso infelizmente não tem como você regredir numa tabela dessa, ou por exemplo um vidro verde se tornar novamente amarelo, ou um vidro roxo se tornar novamente azul. Então não tem como vocês fazerem isso, tá? É um negócio que infelizmente nesse mundo não é possível, tal qual como por exemplo eu falei, tingir vidros vermelhos, ou vidros violetas, que são cores muito fortes, muito presentes, né? E lembrando que a questão do vidro azul que eu falei, ele tinge, por exemplo, para laranja e para vermelho, ele tem que ser um azul claro, tá? Um azul bem clarinho, porque se for um azul muito forte, pode ser que ele não tinge da forma que deveria ser, tá?
Como, por exemplo, esse daqui, ó, ele era transparente e eu tingi ele para azul. Mas se eu fosse, por exemplo, tingir ele para laranja, ele ficaria um laranja muito forte, porque ele já é uma cor um pouco escura. Mas, por exemplo, eu vou mostrar agora um vidro claro para vocês, azul, para vocês entenderem qual que seria o vidro perfeito para tingir para laranja, por exemplo. E seria basicamente esses azuis, que são azuis mais claros, né? Para vocês terem mais ou menos como um exemplo, né? Uma noção de qual que seria a tonalidade para vocês conseguirem atingir com um melhor desempenho, né? No caso, esses vidros azuis aqui, por exemplo, vocês conseguem atingir para vermelho, conseguem atingir para laranja, conseguem atingir para verde, conseguem atingir para violeta, tá? E de repente, se vocês acham, mas esse vidro aqui ele tá muito claro, vocês conseguem também tingir de azul, um vidro azul, para deixar eles mais fortes, tá? Para intensificar o efeito da cor. Então vocês conseguem fazer também essas variáveis, tá? Tem mais uma questão que eu acho importante falar. Aí vocês perguntam para mim, tá, Nicolas, e se por exemplo o meu vidro for vermelho, ou se for um azul muito forte, se for uma cor muito ruim de eu conseguir tingir. Ou, por exemplo, a questão que eu falei, por exemplo, o vidro é laranja e você gostaria que ele fosse amarelo. O que eu posso fazer, Nicolas, nesses casos? Bom, tem a primeira possibilidade, que é a mais óbvia de todas, que vocês conseguirem uma variação que tenha um vidro transparente ou de uma cor que minimamente vocês consigam fazer o tingimento, a conversão, né, de um para o outro tranquilamente. Tem modelos, variações que simplesmente não existem, né? Às vezes é muito difícil de encontrar, porque modelos de Accelerator via 35 são coisas dos anos 2000 até mais ou menos 2010, 2012, que foram começando a diminuir, né? A produção deles começou a aparecer menos nas mainlines, nos packs, então são miniaturas que foram sumindo. Então não é sempre que você vai ter a possibilidade de conseguir um vidro tingido da forma certa. E o que você faz nesse caso? Se você não conseguir a variação, você pode fazer igual eu fiz nessa miniatura, assim como eu já fiz em outras, que no caso o que é feito aqui? O produto é o mesmo, tá? É o mesmo produto que eu vou mostrar a vocês da questão de tingimento, só que ele é aplicado sobre uma base prata, ou seja, dá para se considerar um tingimento muito entre aspas. Já não é um vidro mais translúcido, você já não consegue, por exemplo, ver o que tem por baixo, não consegue ver o interior, ele não vai ser transparente, mas pelo menos vai ser da cor que precisa ser, que eu acho que é o mais importante no final das contas. Eu tenho clientes, tenho amigos também que têm preferência pelo vidro ser transparente, mas tem casos que a gente realmente não tem muito o que fazer. Então, nesse caso, você aplica primeiramente a base prata, né? Você aplica o primer, o prata metálico preferencialmente, para ele ter um efeito legal, e depois vocês aplicam o tingimento por cima, tá? Se vocês quiserem, de repente, aplicar um verniz brilhante por cima, seria o ideal. Porque aqui, por exemplo, eu vou dar um zoom para vocês verem, ele já deu uma ressecada. Que esse produto que eu vou mostrar para vocês, ele acaba ressecando um pouco com o tempo, dependendo da forma que ele é aplicado, de alguns mais fatores. Aí, às vezes, é recomendado aplicar um verniz por cima também, tá? Então, essa daqui é uma possibilidade alternativa relacionada também com esse assunto que eu estou apresentando a vocês. E, bom, vamos acabar finalmente com o mistério. Qual, afinal de contas, é o produto que eu utilizo? E aqui vamos nós. O produto que eu utilizo, ele, digamos assim, pode ser dois. Um é popularmente conhecido, inclusive muita pessoa que faz tingimento utiliza ele, e o segundo não. Eu acredito que talvez seja uma das poucas pessoas que utilizem esse segundo produto para fazer tingimento, porque é um conhecimento que eu adquiri e não passei à frente. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu acho que isso daqui é muito importante da comunidade saber, comunidade de accelerators, a comunidade que de repente faz customizações e gostaria de ter, às vezes, um vidro tingido por algum motivo, né, para combinar de repente com um layout, para combinar com um decalque, alguma coisa assim. O intuito desse vídeo é mostrar a todos vocês como fazer isso, para todo mundo conseguir fazer igualmente. Eu acho justo, porque às vezes a custom depende de algo para ficar bonito. E isso vai ajudar muito, 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 muito a tua custom ficar da forma que você deseja. E dito isso, vamos ao produto. O primeiro que eu utilizo é esse daqui, que é basicamente uma tinta candy, tá? Ela é do Regatieri Tintas, que é um vendedor de tintas aqui, o melhor que a gente tem aqui no país. Esse daqui é uma tinta azul, a numeração dela aqui em cima é a tinta de número 287, da linha Candy do Regatieri. E aqui, por exemplo, também tenho o verde dele,
que daí seria da numeração 293, tá? As tintas Candy do Regatieri, elas sempre vão ter essa etiquetinha dourada, tá? Dourada com o número aqui. É um diferencial que tem elas. Normalmente, por exemplo, as tintas metálicas têm essa etiqueta prateada. As de cores normais, sólidas, elas vão ter a etiqueta branca e assim por diante. Mas é esse produto que eu utilizo, tá? Ele tem que ser aplicado com aerógrafo. Não tem como você aplicar isso aqui manualmente, porque ele é uma tinta bem líquida, né? Bem diluidinha. Perfeita para passar pelo teu aerógrafo. Então ela não é própria para você aplicar com um pincel, por exemplo. E o segundo produto, que é o mais óbvio, que todo mundo conhece, né? É o clássico verniz vitral. Esse daqui todo mundo conhece, todo mundo indica por aí e tal, só não falam como fazer a aplicação dele corretamente, né? Que também eu vou trazer nesse vídeo. A aplicação tanto da tinta Candy quanto do vitral. O vitral tem a possibilidade de vocês aplicarem com um pincel, tá? Eu irei aplicar aqui no vídeo, nesse vidrozinho aqui, que é bem clarinho, só para ver como é que fica, porque sinceramente eu não sei também, porque eu nunca fiz isso. Mas pode ser que dê certo. Em último caso, que a pessoa às vezes não tem um aerógrafo e gostaria de fazer esse tingimento, essa aplicação, tá bom? E bom, mostrar também os vidros que estão aqui, para vocês verem mais ou menos o resultado, que estão aqui desde o começo do vídeo. Primeiramente, que para você fazer um tingimento às vezes mais certeiro, fazer ali com uma chance menor de erro, eu recomendo vocês fazerem sempre por dentro da miniatura, tá? Sempre pela parte de dentro. Por quê? Porque às vezes o vidro, por exemplo, não é o caso desse daqui, né? Esse vidro ele tá um pouquinho ruim, ele precisa de um acabamento aqui por fora. Inclusive, se vocês quiserem saber como fazer o polimento de um vidro, como restaurar um vidro assim, que esteja mais ruim, eu vou deixar um vídeo aqui de um parceiro meu chamado OG Miniaturas. O vídeo vai estar aqui nos links da descrição, que lá ele vai ensinar vocês como restaurar o vidro, tá? E na parte final vocês podem passar um vernizinho bicomponente, tá? Lembrando que não é para utilizar verniz spray em vidro, jamais. Isso aqui tem que utilizar um verniz bicomponente. E, por exemplo, nesse caso, ele deu uma leve enrugada aqui, certo? Aí se pergunta, Nicolas, como é que resolve isso? Isso aqui é um ressecamento que ele tem normalmente, né? Isso aqui, tanto a tinta Candy quanto o verniz vitral pode acontecer. Para você resolver isso aqui, é só passar o verniz bicomponente aonde que você passou, né? No caso, eu passei por dentro, então eu passaria por dentro uma demãozinha bem leve de verniz e ele vai ficar liso novamente, ok? E aqui daí tem mais outros exemplos. Esse aqui já é um vidro que deu bem certinho. Ele ficou bem liso a aplicação dele. E eu apliquei um verniz por cima porque tinha dado uma ressecadinha de leve. Se vocês verem aqui na pontinha dele, aqui, ó, por exemplo, nessas pontinhas, vocês vão ver que anteriormente ele era um vidro azul, tá? Então, ó, aqui vocês conseguem ver bem nessa partezinha aqui, ó. E eu tingi ele para roxo para fazer dos silencers. Aí aqui tem mais alguns vidros, né? Esse aqui ele era transparente, eu fiz ele amarelo. Esse daqui é azul. Esse aqui anteriormente ele era laranja e eu fiz ele vermelho. E por final, esse daqui que já era verde, mas ele era um verde bem clarinho. E daí eu intensifiquei a cor dele utilizando a tinta quente, tá? Primeiramente, para vocês fazerem o tingimento dos vidros, vocês vão precisar fazer um pequeno suporte como esse, tá? Esse aqui é um palito de dente com um pedaço de fita crepe aqui na ponta, dobrado ao contrário para ele ter cola nessa parte, né? E vocês vão colocar no lado contrário que vocês vão fazer o tingimento, ele no vidro, fixar e tá pronto. É só vocês fazerem o tingimento de vocês. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer o tingimento com aerógrafo. Bom, como eu tinha mencionado, a tinta do Regatieri é uma tinta que ela já vem pronta para uso, né? Então, nesse caso, a gente não precisa diluir ela. Ela já está pronta, é só colocar no aerógrafo e utilizar. Nesse caso, eu vou colocar bem pouquinho, porque eu só vou literalmente aplicar em um vidro no momento. Então, vamos lá. Primeiramente, vocês devem aplicar mais ou menos com essa distância, tá? Pelo menos para começar, porque se vocês aplicarem de muito perto, mais ou menos isso, tem chance da tinta esparramar e não pegar direito na superfície. O certo é vocês aplicarem de longe para ela ir pegando com mais facilidade, pegando com mais calma, tá? Então vamos lá. Lembrando que o primeiro jato tem que ser sempre fora da peça, porque senão pode estar com o bico sujo e pular alguma sujeira na peça.
Lembrando que quanto mais longe vocês aplicarem, mais clarinho ele vai ficar e mais granulado ele vai ficar também. Às vezes requerindo até o envernizamento para dar um acabamento melhor. Aqui no caso, aqui já é o final, tá? Porque o cliente tinha pedido esse vidro bem clarinho, então que já está pronto. Mas se vocês quiserem, por exemplo, fazer uma cor mais forte, eu vou até pegar um outro aqui que dá para usar para teste. Inclusive vou mostrar o que acontece quando aplica de muito perto. Primeiramente que ele fica muito forte. Em segundo lugar, que eu não sei se dá para ver aqui no vídeo, vou até dar um zoomzinho para vocês entenderem. Ele não fica bem uniforme. Ali, ó. Vocês conseguem ver que, por exemplo, na beira ele está começando a dar uma abrida, ele está começando a repuxar a tinta. Então, nas beiras ele vai acabando ficando mais claro. Aqui, na parte de trás, dá para ver um pouco melhor. E ele vai ficando claro assim. E acaba não ficando uniforme, não fica 100% igual em toda a superfície. Mas como eu falei, quanto mais vocês aplicam também, mais escuro ele fica. Tá vendo? E se vocês aplicarem demais, ele escorre. E também às vezes até chega a perder a transparência, tá? Então tem esses detalhes também. E lembrando que vocês também podem aplicar por fora, tá, o tingimento. Eu aplico por dentro por essa questão, porque às vezes, por exemplo, nesse caso aqui, ó, esse vidro ele tá até que bonito, né? Ele não tá perfeito, mas ele tá até que bonito. Aí o brilho de fora dele, natural do plástico, vai ficar ressaltado, né? Ou seja, o tingimento é mais para dar a cor, mas o acabamento vai ser esse, por exemplo. Mas se de repente vocês querem dar um acabamento melhor, né, e tudo mais, para o vidro, vocês podem fazer o polimento antes e tudo mais, para daí quando fazer o tingimento ele ficar perfeito, ou simplesmente vocês podem aplicar também aqui diretamente por cima. Por exemplo, ele está todo lascado aqui, né, vocês estão vendo os riscos ali. Quando vocês aplicam a tinta por cima desses riscados, esses lascados, eles vão ficar um pouco menos aparentes. Assim, consertando, digamos assim, todos esses defeitos. E às vezes, se você passar só um vernizinho aqui por cima, por exemplo, passar um vernizinho bicomponente e tal, ele já vai dar uma nivelada legal, né? E todas essas imperfeições vão meio que se camuflar e não vai aparecer. E já fica um resultado muito melhor. Então, tem essas recomendações também, tá? E no mais, a tinta Candy é basicamente isso que eu mostrei para vocês. Ela é uma tinta bem líquida, vocês conseguem aplicar ela de mais longe, por conta dela estar bem líquida e tudo mais. E agora eu vou mostrar para vocês o verniz vitral, tanto na forma aplicada com aerógrafo, quanto na forma aplicada com pincel, para vocês verem o resultado de ambas as opções, tá bom? Para vocês fazerem o preparo com o verniz vitral, tá? Vocês vão precisar de um potinho, uma colher dessas aqui bem pequenininha, se não me engano acho que é colher de café, essa daqui ou de açúcar, alguma coisa assim, e lembrando, para pelo amor de Deus, separar a colher para vocês fazerem somente isso, tá? Não vão devolver na cozinha da mão de vocês, senão vocês vão apanhar, tá? E o verniz vitral, que nesse caso é o laranja, tá? Eu vou fazer um vidro de Spectite, ele tem que ser laranja. Lembrando que você tem que dar uma chacoalhada bem antes, tá? Que eu já chacoalhei. Aí vocês vão colocar na colher. Ele é bem espesso, tá? Então isso aqui é impossível de passar pelo aerógrafo naturalmente. Aí vocês vão colocar no potinho. Normalmente uma colherzinha desse daqui de verniz vitral e uma colherzinha de diluente já é o suficiente para você fazer um vidro, tá? Se for fazer mais, qualquer coisa é só aumentar a receita. E aqui o thinner que eu vou utilizar é o thinner 454, tá? Da Chevy Williams. Ele tá reenvasado nesse potinho aqui por questão de praticidade, mas não recomendo utilizar outro thinner. Recomendo utilizar o 454 da Chevy Williams ou o thinner 8000 da Farbem, que são thinners próprios para diluição de PU e poliéster. Se você utilizar um thinner que seja outro, né, por exemplo, um thinner de limpeza, um thinner que seja para diluição de outro tipo de produto, possivelmente vai acabar queimando, digamos assim, derretendo o teu vidro, tá? E acabar dando ruim. Aqui, uma colherzinha de diluente. Aí é só misturar. Mistura bem. Até ele ficar bem uniforme, bem estável. Aqui ele já fica com uma consistência mais líquida, tá vendo? Aqui já passa pelo aerógrafo bem tranquilamente. Pronto.
É só colocar no aerógrafo. Lembrando que o verniz vitral, ele é um pouco mais, muito entre aspas, ácido, tá? Então, por exemplo, se tu aplicar de primeira no vidro, primeiramente que ele é mais líquido também quando se dilui, tá vendo? Ali você consegue ver melhor o efeito, eu vou até dar um zoom aqui no vídeo. Que se vocês aplicarem de primeira, né, igual eu fiz com outro, ele ainda dá uma abrida, digamos assim, né? Ele fica bem menos pigmentado, fica bem mais concentrado aqui nas laterais do que nos centros. Que é um pouco do oposto desse daqui, que acaba concentrando mais nos centros e ficando mais ruins nas laterais da tinta candy. Então isso aqui significa diluir demais, tá? Às vezes é bom você utilizar cerca de 1/3 de thinner para 2/3 de verniz vitral, mas nesse caso eu utilizei aproximadamente 50 a 50% de cada um. Nesse caso aqui já ficou um pouco líquido, como vocês podem ver. Aí nesse caso, Nicolas, errei na diluição, o que eu faço? Vocês podem aplicar de bem longe. Se chegar bem longe aqui, ó, aplicando bem pouquinho por vez, bem uniformemente, passadas leves de um lado para o outro, ele vai pegando na superfície bem aos poucos, de forma muito tranquila. Assim diminui a possibilidade de qualquer erro. E lembrando, para sempre fazer essas pinturas em dias de calor, tá? Dias de calor que esteja acima de 18 graus, porque se vocês fizerem no frio, a possibilidade disso daqui dar ruim é alta. E vocês podem ver que ficou bem brilhoso, mas normalmente o verniz vitral ele resseca, que isso aqui é um problema do vitral. Por isso que eu estou recomendando a tinta candy para vocês, tá? Ela tem uma possibilidade menor de acontecer isso, e lembrando também que com menos vocês aplicarem, melhor. E tem a questão também de que se a superfície estiver ruim, isso pode com certeza afetar o final, porque se a superfície estiver ruim, logo possivelmente vai ficar, por exemplo, pocado e tudo mais, né? Riscado. Aqui, por exemplo, já deu uma secadinha aqui no vidro traseiro com o candy, vocês podem ver que ele deu uma ressecada e já dá para ver, por exemplo, as manchas. Quando você aplica o verniz bicomponente aqui por cima para selar, ele já melhora bastante esses aspectos, tá? Mas aqui vocês viram, aplicando com o verniz vitral, como é que fica, tá? São basicamente produtos muito similares, com funções diferentes, mas que servem para essa mesma finalidade. E ambas possivelmente vão requerer o acabamento com o verniz bicomponente depois por cima. Mas aqui é uma coisa que fica na avaliação de vocês, tá? Conforme vocês aplicarem, ver se ficou bom com o tempo, esperem uns 2, 3 dias para ver se vai secar muito, se vai secar pouco. Se secar muito, vocês aplicam. Se não, podem deixar do jeito que ficar, tá bom? E agora eu vou fazer o teste do verniz vitral aplicado puro com pincel. E bom, aqui vamos à tentativa de aplicar verniz vitral no vidro, só que com pincel. No caso eu vou utilizar esse daqui, que ele tem uma cerda bem macia, tá? Normalmente eu faço a aplicação de tinta acrílica em grandes áreas, daí ele acaba ficando mais uniforme por conta da maciez dele. Então vamos lá. Primeiramente você pega o potinho, vamos pegar do potinho, tirar o excesso. E lembrando que quando vocês forem aplicar esse tipo de coisa, que tem que ficar mais liso, vocês não podem passar, por exemplo, assim, tá? Porque senão ele vai ficar muito marcado. Ali vocês já conseguem ver, eu vou dar um zoom também aqui para vocês notarem bem. Ele vai ficar bem marcado, tá vendo? Ele não vai nivelar muito bem. Apesar do verniz vitral ser uma das características dele, o nivelamento bom, né? Então nesse caso, vocês têm que aplicar uma quantidade um pouquinho maior e meio que mexer no pincel assim, em formas circulares, espalhando o produto. É como se você estivesse espalhando o produto. Nesse caso vocês têm que utilizar, acredito que uma quantidade até que ok, para vocês irem espalhando o produto, sempre tentando evitar ao máximo passar de forma reta. Olha, por exemplo, aqui já ficou ok, tá bem uniforme até. E depois vocês deixam descansando de forma plana, porque se vocês deixarem assim, ele vai escorrer tudo para um canto. Acho que dá para ver aí mais ou menos que tem uma gota se formando ali na parte traseira aqui, ó, que ela vai descendo, então ele vai concentrar. Aí nesse caso é bom deixar o mais reto possível.
Por exemplo, se tu for pintar esse vidro aqui, deixar ele, por exemplo, reto assim, coloca um suporte, alguma coisa aqui atrás, por exemplo, um papel higiênico, alguma coisa para ele ficar de suporte. E uma questão que eu também não expliquei direito, que é a questão de aplicar por dentro ou por fora. Como eu tinha falado, não faz tanta diferença assim, né? Por dentro é bom quando o vidro já está novo, por fora. E aplicar por fora é bom quando o vidro não está 100% e tudo mais, né? E ele já dá uma consertadinha, digamos assim. Mas lembrando que aqui, no caso, eu apliquei para teste, né? Só que eu apliquei por dentro e por fora. Mas é um negócio que não é recomendado, porque se der zica, vai dar zica dos dois lados. Então, nesse caso, é bom sempre aplicar somente de um lado, porque se der problema, às vezes é mais fácil de você conseguir resolver, tá bom? E por essas tintas serem a base de solvente, ou seja, elas são a base basicamente de thinner, por exemplo, para você limpar o pincel de vocês têm que limpar com thinner. Aqui eu coloquei thinner nesse papel higiênico aqui e eu estou limpando daí o pincel. Tem alguns pincéis que eles são meio sensíveis, né? E daí eles podem ser que meio que estraguem, mas é mais difícil. Esse daqui, por exemplo, limpa bem tranquilo. Às vezes é bom até jogar um pouquinho de thinner em cima do pincel para ele dissolver melhor. No caso, o thinner que eu estou utilizando aqui é um thinner de limpeza mesmo, tá? O de diluição não vai servir para esse caso. Esse caso vai ser melhor o de limpeza mesmo. Aí assim eu deixo curtir um pouco ali. Então depois, quando eu for passando ele aqui, ó, ele vai saindo. Inclusive tem até mais uns resquícios de tintas antigas aqui, possivelmente acrílicas, que também estão dissolvendo. Então estou deixando o pincel bem limpinho. E se por um acaso também der problema no vidro, né, durante a aplicação ali, por exemplo, do produto, você aplicou verniz vitral ou candy, deu zica, deu, por exemplo, aquele problema dele abrir ou as laterais ou abrir o meio dele, né, não ficar uma aplicação muito boa, ou até mesmo, toquei aqui no vidro e ele manchou, ou sei lá, pode ter dado uma reação muito braba. É difícil, mas às vezes pode, por exemplo, ele pipocar inteiro, ressecar e tudo mais, de uma forma irreversível, que fique muito feio. Aí nesse caso, infelizmente, você não consegue limpar o vidro, tá? Não tem como você, por exemplo, chegar aqui com solvente e limpar, porque o solvente ele vai tanto fosquear o vidro quanto possivelmente derreter o vidro, né? Então, se você passar aqui no vidro, ele vai destruí-lo. Então, não é um negócio que eu recomendo. O máximo que dá para vocês fazerem é passar uma lixa 1200 com água, né? Para tentar dar uma nivelada, uma corrigida, e depois passar um pouco mais de tingidor, né? Um pouco mais de verniz vitral ou candy, o que você tiver passado anteriormente. Esperar secar bem e depois aplicar um verniz bicomponente por cima para ele dar uma nivelada e consertar parte do problema, tá? Então essas seriam as recomendações para os possíveis problemas que vão acontecer, né? Muito problema de ressecamento, problema de manchar e tudo mais, tá? Bom, e aqui estamos alguns dias depois de ter feito aqui o tingimento com o pincel, tá? Para vocês terem uma noção como é que fica, eu vou até dar um zoom aqui certinho. Basicamente, vocês podem ver que ele fica meio texturizado, tá vendo? Ele não fica 100% uniforme e tal. A única forma de conseguir consertar isso daqui é com o verniz bicomponente, tá? Vocês não conseguem aplicar, por exemplo, verniz em spray em cima de vidro, muito menos em cima de verniz vitral, tá? Ele realmente dá uma reação muito ruinzinha. Então, a única forma de você conseguir deixar liso mesmo é aplicando verniz bicomponente, perdão. Mas, se vocês de repente só quiserem tingir o vidro e de repente não tiver o recurso mesmo, de repente essa daqui pode ser uma boa opção mesmo, né? Utilizar o pincel mesmo, né? Digamos assim, na gambiarra. Às vezes é melhor você fazer assim do que realmente ficar sem a cor necessária e tal, né? E sem falar que ele mantém ainda a transparência, né? Que eu acho que é o mais importante, né? Manter a transparência por mínima que seja. Então é basicamente isso esse vídeo, tá? Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, podem deixar nos comentários. De repente, se tiver sugestões de vídeos futuros também, podem deixar nos comentários, podem ficar à vontade, tá bom? Então é isso, agradeço aqui a presença de todos. Espero que eu tenha ajudado a galera aí, porque realmente é um vídeo que tem me pedido bastante esse daqui, tá? Sobre esse conteúdo de tingimento. Então é isso. Até mais e falou!